Fala galera, estamos aqui para gravar a aula 1 sobre calorimetria. E aí, vamos lá, vamos embora nessa preparação aí para o Enem, para o SSA2 com calorimetria. É um conteúdo que vem aparecendo muito no Enem, né? A parte toda de calor, e você precisa estar atento nessa aula, que é justamente o início da calorimetria. Vamos lá. Primeiro eu tenho dois corpos aqui, um apresentando uma temperatura maior do que o outro. O corpo A apresenta temperatura maior do que o corpo B. Afinal, o que é calor? Já que a gente está estudando calorimetria, a medida do calor. O que é calor? Perceba que quando eu tenho um corpo com a temperatura maior do que o outro, depois de um certo tempo, eles vão apresentar a mesma temperatura, ou seja, chega no que a gente chama de equilíbrio térmico. Por que isso acontece? Porque o corpo de maior temperatura vai transferir calor para o corpo de menor temperatura. Então, o que é calor? O calor nada mais é que Então, calor é a energia térmica em trânsito que flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Agora eu vou dizer o seguinte: flui de maneira espontânea. De maneira espontânea. Então, isso é calor, é a definição de calor. Agora vamos para dois exemplos. Pense comigo, aqui eu tenho uma quantidade de água e aqui a mesma quantidade de água. Se eu tenho essa água a 20 graus Celsius e eu forneço calor para esta quantidade de água, o que vai acontecer com ela? Qual o fenômeno que vai acontecer? Depois de um certo tempo, você vai ver que essa temperatura, ela pode ter aumentado. Perceba que o fenômeno dessa quantidade de calor foi a variação de temperatura. Já que, se eu dou calor para essa quantidade, você sabe que se o gelo está a 0 graus Celsius, ele vai começar a mudar o estado físico. Mudando o estado físico, aqui como eu tenho equilíbrio água e gelo, eu também tenho uma temperatura de 0 graus Celsius. Então, essa quantidade de calor já foi diferente do primeiro exemplo, porque aqui está mudando o estado físico sem alterar a temperatura, que um caso depois a gente vai comentar sobre isso. E, nesse caso, está mudando apenas a temperatura. Para esse cara, a gente dá o nome de calor sensível. E para esse cara, a gente dá o nome de calor latente. Então, sensível, quantidade de calor necessária para mudar a temperatura, para variar a temperatura, e latente, a quantidade de calor necessária para variar o estado físico. Então, vamos lá para um outro exemplo. Imagine aqui uma quantidade de água, não sei a quantidade, e você pega essa quantidade e vai para o laboratório. Chegando no laboratório, você consegue fornecer para essa quantidade de água 10 calorias. E aí você coloca o termômetro e verifica que a temperatura variou 10 graus Celsius. Exemplo, estava em 25, foi para 35 graus Celsius. Eu posso reduzir essa quantidade de calor e determinar a quantidade de calor necessária para que este corpo, esta quantidade, varie 1 grau Celsius. Então percebe, eu posso dizer que a quantidade de calor necessária para ela variar 1 grau Celsius seria 10 calorias por 10 graus Celsius. Perceba que a quantidade de calor necessária para ela variar 1 grau Celsius vai ser de 1 caloria por 1 grau Celsius. Galera, que isso na física é uma grandeza. E essa grandeza a gente acaba chamando de capacidade térmica. Capacidade térmica é a quantidade de calor que um corpo necessita para variar 1 grau Celsius. Então perceba que o que eu fiz foi dividir quantidade de calor pela temperatura. Capacidade térmica. A gente vai usar um C maiúsculo. Se eu dividir a quantidade de calor pela temperatura, a capacidade térmica vai ter essa fórmula. Perceba qual a unidade de capacidade térmica. Calor, a gente vai usar, calor é energia.
Se calor é energia, a energia é utilizada em joule. Mas culturalmente, a gente utiliza calor sendo calorias e temperatura em graus Celsius. Então perceba que a unidade de capacidade térmica é caloria por grau Celsius. Mas perceba, isso aqui é capacidade Isso é capacidade térmica. Agora é o seguinte, se eu quero determinar, eu determinei essa capacidade térmica desse carinha aqui, mas eu quero determinar agora quanto de calor é necessário para variar 1 grama dessa substância. Então tem 1 grama e eu quero saber quanto de calor vai ser necessário para variar 1 grama. Para isso, é uma outra grandeza que a gente já dá o nome de calor específico. Então percebe, não falamos na massa aqui, mas a capacidade térmica depende da massa. Se eu mudo a massa desse cara, a capacidade térmica muda, a quantidade de calor muda. Então se eu tenho 1 kg dessa substância e ela precisar de 100 calorias para variar, 1 grau Celsius, por exemplo, se eu tiver 2 kg dessa substância, eu vou ter uma quantidade já diferente de calor para variar. Então, a capacidade térmica muda de corpo para corpo quando muda a questão da massa, se for a mesma substância. Já quando a gente vai reduzir a substância para 1 grama, a gente fala de calor específico. Perceba, o que seria o calor específico? A gente vai utilizar um Czinho para representar o calor específico. E o calor específico nada mais é que a capacidade térmica de 1 grama do material. Então, ó, temos aqui nosso calor específico para 1 grama. Então, percebe, se eu tenho um recipiente, eu não sei a massa dele, mas eu vou para um laboratório, vou fornecer uma quantidade de calor e ele variou uma temperatura, eu posso medir a capacidade térmica dele. Se eu sei a massa dele, agora eu divido capacidade térmica pela massa e vou ter o calor específico, que vai ter a seguinte unidade. Capacidade térmica, calorias por graus Celsius. E massa é grama. Então fica isso aqui multiplicado pelo grama. Então, o que é calor específico? Percebe? Calor específico é a quantidade de calor necessária para 1 grama da substância variar 1 grau Celsius. A água, por exemplo, a água ela tem um calor específico, a gente aproxima esse calor específico de 1 caloria por grau Celsius. O que significa isso aqui? Significa que se você pegar 1 grama de água, ela precisa de 1 caloria para variar 1 grau Celsius. Então, o calor específico muda de substância para substância. Quanto maior o calor específico, mais calor essa substância precisa para variar a temperatura. É o caso quando você vai, por exemplo, para a praia. Você chega meio-dia ou pela manhã, muitas vezes a areia já está quente, porque ela recebeu uma quantidade de calor e variou a temperatura dela mais rapidamente do que a água que vai estar numa temperatura mais abaixo. A água demora mais e necessita de uma quantidade de calor maior do que a areia para variar a sua temperatura. Então, isso a gente determina pelo calor específico. Galera, se esse é o calor específico, eu posso passar o M multiplicando e eu vou encontrar capacidade térmica igual ao calor específico vezes a massa. Essa equação é exatamente igual a essa. Então, o que é que eu posso fazer? Isso mesmo, igualar. Olha, calor sobre a variação de temperatura vai ser igual a Czinho vezes a massa. Passando a variação de temperatura para o outro lado, você vai encontrar que calor é a massa vezes o Czinho vezes a variação de temperatura. Então, você tem essa quantidade de calor
esta quantidade de calor é justamente para calcular calor sensível, já que tem a variação de temperatura. Galera, essa é a nossa aula 1 sobre calorimetria. Então, recapitulando o que a gente viu a definição de calor e o que é muito importante, a definição de capacidade térmica e de calor específico. Sabendo que calor sensível vai ser a quantidade de calor necessária para a substância variar uma certa temperatura. A próxima aula é sobre mudança de estado físico, a aula 2, mudança de estado físico, onde a gente vai falar sobre calor latente. Daí a gente pode falar também sobre troca de calor. Galerinha, beijo para vocês e até a próxima aula.